Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Joyce e hoje na nossa aula a gente vai trabalhar sobre teorias evolucionistas. E para a gente começar, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já escutaram que o homem veio do macaco, ou também que tal organismo é mais evoluído que tal organismo. Então, vocês sabiam que essas duas frases que eu acabei de falar, elas estão biologicamente erradas? Por que elas estão erradas? Então, é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, começando aqui teorias evolucionistas, eu gostaria que a gente montasse uma nuvem de palavras. E para isso eu vou pedir para vocês entrarem no mente.com e acessarem o seguinte código. E eu gostaria que vocês respondessem. O que você pensa sobre evolução? Qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Podem começar. Então, fixismo, transformação, origem das espécies, Galápagos, criacionismo, Darwin, Lamarck, neodarwinismo, lei do uso e do desuso, adaptação, transformação. Então, a partir disso, a gente já consegue entender o que é evolução. Então, mas qual que é o conceito de evolução? Evolução é o processo de transformação que as espécies sofrem ao longo do tempo. E, a partir disso, a gente tem três teorias principais, que é o lamarquismo, o darwinismo e o neodarwinismo. Mas, antes disso, vocês precisam entender que lá no século XVIII e XIX, as pessoas acreditavam somente no criacionismo e no fixismo. O que é o criacionismo? O criacionismo, ele afirma que um ser superior criou a gente. Deus criou todas as coisas. E o fixismo, ele diz que a gente não é capaz de sofrer mutações. Ou seja, do jeito que você foi criado, você vai permanecer. Só que sempre tem uma pessoa que sempre vai se questionar. Será que isso está certo? Será que isso está correto? E o Lamarck foi essa pessoa. Os cientistas são essas pessoas, né, pessoal? Então, o Lamarck, ele participava do exército, porém, ele teve que se aposentar por motivos de saúde e ele começou a estudar ciências naturais. E estudando os vertebrados, os molúsculos, ele observou que todos os organismos não eram iguais. E a partir disso, ele concluiu que o meio induz o organismo a sofrer mudanças. E a partir disso ele criou duas leis, que é a lei do uso e do desuso e a lei da transformação dos caracteres adquiridos. O que a lei do uso e do desuso afirma? Quanto mais você usa um membro, mais ele vai crescer, mais ele vai evoluir, mais ele vai melhorar. E do desuso é que quanto menos você usa um órgão, ele vai atrofiar e ele vai sumir. Como exemplo disso, a gente tem o das girafas. Antigamente, né, existiam somente as girafas de pescoço curto. E por algum motivo, acabou faltando alimento no solo para elas. E somente ficou o alimento das árvores. Então, o que aconteceu? Todos os dias, quando a girafa tentava alcançar a árvore, ela exercitava o músculo do pescoço. E por causa disso, o pescoço acabou crescendo e ela acabou se alimentando. E qual que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos? Ele afirma que essa transformação que a girafa sofreu foi passada para os descendentes dela. Só que hoje a gente sabe que isso está errado, porque, por exemplo, eu vou na academia e vou trabalhar o meu músculo. Eu vou ficar bem musculosa. Os meus descendentes vão nascer musculosos que nem eu? Não vão, né, gente? Não vão. Então, por isso que hoje em dia a gente sabe que tá errado. Aí, prosseguindo, a gente tem a teoria darwinista. Darwin, ele era filho de médicos e ele até tentou a carreira de medicina, só que ele não conseguiu se adaptar e ele começou a estudar ciências naturais. E a partir disso,
ele foi convidado por um professor para fazer uma viagem de pesquisa durante 5 anos de navio. E essa pesquisa deu origem ao livro dele, né, A Origem das Espécies, que ele observou, principalmente na Ilha de Galápagos, algumas mudanças muito importantes. Primeiro, ele observou os fósseis e viu que eles eram muito parecidos com os animais atuais. Então, ele concluiu que a gente tinha um ancestral em comum. Darwin também, ele acredita que a população, ela cresce muito maior do que os alimentos. Então, ele acreditava que no decorrer do tempo, em algum momento, iria faltar alimento para todos. E só os realmente capazes iriam sobreviver. Então, ele acreditava na seleção natural. E como exemplo disso, a gente também tem os das girafas. Darwin, ele acreditava que a gente poderia sofrer mutações. Então, a partir disso, ele achava que existiam as girafas de pescoço curto e em algum momento, só que ele não sabia explicar porquê, surgiram as girafas de pescoço longo. Então, quando acabou o alimento do solo, somente as girafas de pescoço longo foram capazes de sobreviver. E por isso que existem as girafas de pescoço longo. Só existem as girafas de pescoço longo que nos dias atuais, né? Porém, como eu já falei, ele não sabia explicar como que essas girafas de pescoço longo surgiram. E, como explicação disso, a gente tem o neodarwinismo, que é a teoria do Darwin, mas a do Mendel. Quem que é o Mendel? É o criador da genética, né? O homem das ervilhas, como a gente conhece. Então, o Mendel, ele provou que as mutações, elas podem ocorrer, que a variabilidade genética, ela é possível. Como que ele sabia disso? Ele afirmava que cada pessoa tinha o seu material genético, cada pessoa tinha o seu DNA. E esse DNA era passado para os seus descendentes através dos gametas. E elas poderiam sim ocorrer mutações. Essas mutações, elas podem ser pontuais no DNA que cada um carrega, ou elas podem ser através das mudanças que ocorrem no ciclo celular, que em determinada fase os cromossomos eles podem se alternar, criando a variabilidade genética. Então, essas foram as 3 teorias. E agora, por último aqui na aula, eu trouxe 2 charges para a gente trabalhar. Começando a ler a charge. Por que eu tenho essa estrela? Sou motivo de piada para todos. Por que eu sou tão gordo? Por que eu tenho esse pescoço longo? Daí Deus fala, né? Sinto muito, esse não é mais o meu departamento. Caminhá-los agora para o responsável. Eles vão lá, né? Darwin, acorda, Darwin. Explica pra gente. Então, nessa charge a gente reforça, né? A teoria da variabilidade genética. E como exemplo clássico, a gente tem as girafas, que somente as de pescoço longo foram capazes de sobreviver e por isso elas têm mais sucesso evolutivo. E agora, como segunda charge, a gente tem Darwin e Deus conversando. E Deus fala, olha aqui, Darwin, e cria um passarinho. E daí ele fala, faça melhor. E daí o Darwin fala, olha isso. E daí mostra um passarinho. E daí Deus pergunta, vai demorar muito? E daí ele fala, sim, vai demorar milhares e milhares de anos. Então, nessa charge, a gente vê o criacionismo, que é Deus criando o passarinho, e a gente vê o darwinismo, que é ele esperando ocorrer as mutações que ocorrem a partir de anos e anos. E por último, a gente tem aqui uma brincadeirinha só para descontrair. Então o Darwin pergunta, é verdade que os dinossauros não sobreviveram porque eles não eram capazes de entrar na arca? Aí Deus fala, sim, eu até tirei uma foto. E daí eles, por causa do bracinho pequenininho, não conseguiram subir na barca. Isso é só uma brincadeira, tá, gente? Não levem a sério. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido os conceitos que eu trabalhei, entendido as charges. Gostei muito de trabalhar com vocês. E era isso a aula de hoje. Muito obrigada!